Olá a todos e todas, sejam bem-vindos aí a mais um Pode Falar. Hoje continuaremos com os nossos queridíssimos convidados, né? Vamos falar aí sobre o racismo linguístico e sobre o preconceito linguístico também. A gente ficamos ontem com um gostinho de quero mais e hoje vão ficar também que eu sei. Vou fazer a minha autodescrição para vocês. Então eu sou branca, alta, cabelos cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou com uma calça jeans escura, uma bota azul escura, uma blusa de linha cinza e uma jaqueta preta e cinza e um lenço roxo escuro e clarinho também. E o meu sinal é esse aqui, que representa aí os meus cachos quando meu cabelo está solto. Sim? Olá, estudantes e todos que nos acompanham, tudo bem com vocês? Como ela mencionou, sou a professora Silene Félix. Hoje eu estou com uma blusa vermelha, eu sou a mulher preta, altura mediana, cabelo preto escuro, encaracolados na altura das minhas orelhas. Estou com um brinco amarelo, como eu mencionei, uma blusa vermelha, calça jeans e uma bota. Muito bem. Ah, o meu sinal, esqueci. Esse aqui é o meu sinal, referente ao meu sorriso. Show. Luiz? Salve, salve a todas e todos, eu sou Luiz, professor de filosofia, hoje formador na EFAP, fazendo a autodescrição, sou um homem preto, careca, barbas grandes, grisalhas, uso óculos grandes, hoje estou vestindo uma jaqueta azul jeans e uma blusa que vai aparecer cinza no vídeo, cinza, bege, marrom. Ele está aí com uma verde também, né? Show de bola. A verde por baixo não vai aparecer hoje. Vai ficar com gostinho, né? Quero mais também. Deixa para uma próxima. Inclusive fica a interrogação que terá nessa minha camiseta verde. Perfeito. Mas será que a camiseta dele não fica como é preto, o símbolo? Talvez apareça, não sei. Será? Vamos lá então. Vamos lá. Como falamos, né? No programa anterior a gente estava falando sobre o preconceito linguístico e o racismo linguístico. Falamos aí sobre história, atualidades, como combater e vamos continuar hoje falando sobre isso. Hoje, com base para a nossa entrevista aqui, a nossa conversa, eu trouxe uma entrevista também da página Hipnis, tá? Que tem por título Palavra, Racismo e Intolerância Linguística. Como o falar se movimenta com o tempo? Que vem aquilo que a gente comentou ontem, né? Porque eu citei que muitos podem utilizar aí, pelo menos o que a gente já conversou sobre a evolução da língua, e reforçar palavras, né, que foram utilizadas ali no período da escravização. Tá certo? Escravização? Sim. Me corrijam. Professor de história também. E hoje são utilizadas, né? E as pessoas tentam aí de alguma forma apagar o significado. E hoje, a partir da leitura dessa entrevista, a gente vai continuar comentando sobre isso, o porquê temos que abolir essas palavras. Sim. E também compreender o porquê que não é interessante utilizá-las. Tá? Então vamos continuar conversando sobre isso, ok? Essa entrevista foi produzida então pelo Cauê Vieira no dia 9/9/2021, tá? Então a introdução diz assim, que eu achei muito interessante. A palavra é como a formação constante que faz a natureza ser grande exuberância da vida na Terra. Fluida e sempre se modificando conforme a mudança cultural dos 4 cantos do mundo. A palavra é tudo menos estática. E aí, continuando lá, como eu falei para vocês, é uma entrevista que está na Hipnis. Eles conversaram com o Gabriel Nascimento. O Gabriel Nascimento ele é linguista e professor da Universidade Federal do Sul da Bahia, tá? UFSB. E autor do livro Racismo Linguístico, que começa o papo, né? Propondo, então, uma visão menos ortodoxa e mais alinhada com o social e a linguística. Então, o nosso foco aí se dará de novo sobre social, história, que a língua está, de qualquer forma, relacionada sempre com isso. Você quer comentar já, Luiz, alguma coisa? Essa dinâmica, né, que a palavra, porque se a gente for pensar letras juntas, formam palavras, e elas são símbolos, né, são signos que vão dizendo algo. A intencionalidade, aquilo que sai da pessoa, é que vai dar o emprego negativo daquilo que está sendo dito. Se a gente for pensar, fazendo um paralelo aqui, a forma como essa dinâmica acontece,
nós nos referimos ao outro como vós me ser. Depois de um tempo passou a ser você. E aí, dentro das redes sociais, do mundo tecnológico, a gente abrevia com VC. E agora a gente já pode até fazer essa comunicação por emoticons e por símbolos, por desenhos. Então, tem uma dinâmica, né, nessa comunicação. O próprio professor Gabriel Nascimento, ele mostra também essa questão de que, uma vez falando aquilo que é pertinente a esse grupo se entende, se comunica, e aí por conta do preconceito, por conta da dificuldade, inclusive, de ser inserido, né, em outros contextos, esses grupos precisam aí rever e voltar, no caso, a reaprender uma forma considerada culta, formal, no caso, né? Sim, quer comentar alguma coisa já? Sim, exato, né? Principalmente quando fala que a língua é tudo menos estática. Exato, a língua está sempre em transformação. As pessoas que utilizam a língua, né, nós sempre estamos mudando, as gerações vão mudando e também os comportamentos. Logo, a maneira de escrever, a oralidade também muda. Isso é muito importante. Quando o Luiz falou sobre a questão do voz me ser foi mudando aí com o tempo, até mencionei hoje com a Elaine que em 2006 eu fiz um TCC sobre preconceito linguístico, sobre como a linguagem virtual poderia afetar no dia a dia na sala de aula. Muitos professores naquele momento estavam já com medo, falaram assim, nossa, eles vão escrever tudo abreviado, tudo vai ser VC, colocar ali com o tio, o não, com muitos os, daquela maneira, e nós percebemos, eu consegui mostrar na minha tese que a linguagem virtual não atrapalha na sala de aula, muito pelo contrário, ela pode contribuir. Isso, e retomando o que a gente conversou ontem, é uma evolução da língua que não traz prejuízos aí de preconceitos, né? Embora a gente saiba que quem utiliza mais aí uma variedade informal sofre sim preconceitos. Sim. Mas a gente está falando nesse sentido que nós estamos falando, por exemplo, do denegrir, né? Dentre outras que a gente já comentou na aula passada e comentaremos nessa também, tá? Aula por quê? Porque o nosso programa é sempre uma aula, né? Exato. E aí, o professor Gabriel, ele inicia assim. Minha opinião diz respeito a pensar quais símbolos linguísticos são trazidos e coisificados, tornados naturalizados na estrutura social e racial brasileira. Esse naturalizado que complica, né? Isso. A gente vai banalizando, né? A situação vai se tornando natural, né? E a gente não percebe o alcance da maldade ou do quanto aquilo fere a quem ouve. Sim, perfeito. E ele continua. A língua, a linguagem é parte concisa, diretamente envolvida nesse sistema de poder. Então, ao invés da gente tratar muitas vezes a língua como aquela que conscientiza a vida, a gente tem que pensar a língua também como produzida através de uma série de relações sociais. E aí, ele continua lá. Por quê? Porque se só nesse momento passamos a questionar coisas como denegrir, esse momento agora, né, mais atual que a gente tem essas discussões aí. Ovelha negra, né? Por que nós não questionamos antes? Aí ele responde. Porque nós estamos questionando a nós mesmos, a própria noção de língua. Então, a noção de questionamento do racismo linguístico não está distante do nosso questionamento de língua. Sim. O que você acha? Interessante, porque assim, até então é visto como normal, natural. Então, tudo que, principalmente como da palavra, por exemplo, a palavra negra, tudo que é relacionado ao negro, como foi mencionado, ovelha negra, mercado negro, tudo negro dá a ideia de que fomos algo errado, feio, sujo. Então, provavelmente, eu tenho uma inveja branca. A inveja é branca. A inveja é um sentimento, né? Uma sensação negativa, né? Até então apresenta raiva, e as pessoas quando colocam ela como branca já muda o contexto, não, porque branca é uma coisa limpa e passa aí como paz ou suave, mas se for negro, não. Então ovelha negra, tudo que é negro, lista negra, né? Então eles colocam essa associação e a gente agora começa a questionar por que dessa maneira. A galinha branca pode, galinha negra, galinha preta não pode. Então tem alguns questionamentos. E agora vamos falar nesse contexto do racismo linguístico. Sim, perfeito. Luiz? Até porque se a gente for fazer aí uma retomada histórica, né, os povos em África ou os povos originários latinos, os indígenas no caso, eles não se autodenominavam negros ou vermelhos, né, dentro
dessas nomenclaturas que o IBGE usa para classificar as pessoas. Eles eram indivíduos, sujeitos dentro de comunidades, de grupos, que tinham como distinção as suas etnias, as suas características, mais culturais do que físicas, estéticas. Quem traz essa força de limitar a partir, né, da classificação do negro, por exemplo, falando dos povos africanos, é o colonizador. Então se percebe negro depois de escravizado. E aí agora, já que estamos ainda há pouco tempo desse momento, a gente vai fazer essa reflexão, a gente vai fazer essa inversão. Né? E aí a gente se apropria primeiro, nos movimentos negros se apropriam do termo, da palavra, até para dar um novo significado. Né? Sim, perfeito. E aí o Gabriel, ele começa fazendo, ele continua refletindo, e aqui na minha anotação até coloquei imagem versus palavra, né? Que é muito importante. E em outros comentários que nós fizemos aqui com outros professores, né? Eu foquei muito na questão da mídia, né? Então, como a grande mídia aí divulga diversos fatos e com diversos personagens, para eles sempre observarem quando tem uma foto, né? Como é a foto dessa pessoa, né? Se for um branco ou um negro, como que eles são representados? Quais adjetivos são utilizados para representar, né? Como que a sociedade recebe essa notícia ou essa reportagem, né? E qual delas, um é o mocinho, o outro é o bandido, é o vilão. Então é muito importante a gente sempre refletir sobre isso e pensar aí, olhar pelo menos uns 3, né? Uns 3 jornais, 3 revistas, sites, e observar como é que eles estão reproduzindo, né? Como eles estão contando esse fato, enfim, o que acontece ali, e pensar, né? Por que será? Tem um exemplo muito explícito do que você está falando, Elaine. Há um tempo atrás, alguns anos, alguns jovens atearam fogo num indígena, isso em Brasília. Mataram, né? E o noticiário, por conta das características tanto físicas quanto econômicas desses jovens, tratavam de jovens. Né? Os jovens, no momento de rebeldia, no momento de descontração, movido por algum sentimento de ódio, atearam fogo num ser humano. E toda a reprodução, toda a repercussão amenizava por conta da origem desses infratores, desses assassinos, no caso, porque atearam fogo e mataram o indígena. Quando essa mesma imprensa vai tratar de outra parte da sociedade, a primeira nomenclatura, a primeira impressão já é do suspeito. Sim. Então ele não é mais um jovem de acordo com o local que ele mora, de acordo com as suas características físicas, de acordo com a sua origem. Ele deixa de ser jovem, ele perde a ingenuidade e se torna ali um suspeito, se torna ali sim um criminoso, um vilão de fato. Então o nosso estudante ele consegue perceber isso, né? Que ele é jovem se ele estiver dentro de alguns padrões, e se ele estiver fora desses padrões, ele não é um estudante, ele não é um jovem, pelo contrário, ele é suspeito. Sim, e tem um fato marcante assim comigo, foi dentro do ambiente escolar, era um aluno meu, e eles tinham a mania de vir com 2 camisetas, né? A que eles gostariam por baixo e a da escola por cima. E aí no intervalo eles sempre tiravam essa camiseta, sempre tiravam. Aí eles estavam retornando e a coordenação, ele era negro, alto, aquelas roupas de adolescente, Sim. né? E eu lembro que eu falei assim, isso vai acontecer logo na minha frente. E ele tá vindo e ela já começou a gritar. Por que você está sem a camiseta? E olhou ele de cima e embaixo assim. E não adianta vir com esse jeitinho de marginal, não. Aí ele, mas eu gostei que ele teve atitude, né? Ele, opa, marginal não. Muito bom. Marginal não. E aí eu percebi que ela deu uma baixada, né? Vai pra sala. Fomos pra sala, chamei ele lá fora.
Falei assim, olha, você nunca permita que alguém diga que você é uma coisa que você não é. E você tem sim que tomar uma postura e enfrentar. Sim. Não importa em que situação que você está. Porque querendo ou não, infelizmente, pela tradição aí da nossa escola, ainda tem essa questão, né, do aluno estar... É claro que tem toda uma ordem, a gente sabe, sim, né? Direção, professor, enfim, tantas outras pessoas que trabalham, mas ainda tem essa questão, né, de que o aluno, né, tem que ouvir calado, né? Embora a gente sempre reforce essa questão, você tem que questionar, né? Você tem que agir na sociedade, tem que mostrar a sua opinião, sim, mas quando o aluno age assim, né? Nós formamos pessoas pensantes, pessoas críticas, protagonistas, que vão atuar na sociedade. Óbvio, há disciplina, há regras, há toda uma sistematização dentro de uma unidade escolar que precisa seguir, mas no momento que se cria um indivíduo pensante, crítico, questionador, ele vai entender de que ele não é um marginal, de que ele é um jovem, que tem suas características, tem seus gostos pessoais, subjetivos, está inserido dentro de um grupo. Uhum. E aí cabe a nós, formadores, professores, pessoas que teoricamente estudaram, né, para tratar, sim, e acolher esse jovem, repensar a forma de abordagem. Sim. Porque trazer para dentro do ambiente escolar, que é um ambiente de aprendizagem, de transformação, de revolução, esses estigmas preconceituosos, racistas da sociedade, nada ajuda, nada contribui, muito pelo contrário, né? Você reforça dentro desse ambiente, que é um ambiente libertador, aquilo que a sociedade já faz como prática há bastante tempo. Sim, sim. E aí vocês podem dizer, Helena, mas por que você trouxe esse exemplo, né? Por conta dessa questão da imagem, né? Sim. Imagem e palavra, que relação que é estabelecida? Será que se fosse um outro aluno com outras características, ela falaria isso? Era o que eu queria, né, questionar. Nesse momento, outros jovens com outras características também não tiraram o uniforme? Então, são situações para se pensarem. Por que somente com esse jovem? O que ele tinha, quais são as características que chamaram a atenção para só falar com ele, né? Dessa maneira ainda. Então, fica aí uma reflexão. A gente precisa se rever constantemente, né? A gente percebe, por exemplo, os nossos estudantes, aqueles que estão nos assistindo, eles vão a shoppings e dependendo da característica que eles têm, eles percebem o tipo de acompanhamento, né, de abordagem que existe no trajeto, naquele momento que teoricamente seria para diversão. Enquanto que outros grupos e outros locais não têm esse mesmo acompanhamento, né? E nós temos comentado muito com eles sobre as mídias comunitárias, né? O jornalismo comunitário, sim, é importante para isso, né? Porque é uma voz para essa sociedade, para essa comunidade e consegue divulgar a cultura local ali mesmo. Exatamente. E ampliar, né, os horizontes para esses jovens, né? E traz essa questão também de pertencimento, né? Quando o jovem, quando a comunidade constrói os seus saberes, eles se sentem inseridos, eles se sentem pertencentes àquilo. Eles percebem o quanto eles já sabiam de coisas que até então não eram ditas. Sim. Então a gente tem toda a possibilidade de jornal comunitário, as mídias, as páginas, aquilo que a tecnologia até fortalece e facilita para expor realmente quem nós somos. E aí, na tentativa dessa construção de uma identidade própria, única nossa, né? Pensei em duas palavras, fica nítido, evidencia o que aconteceu, que poderíamos trocar também, nítido e evidenciar por ficou claro o que aconteceu ali. Sim. Boa, sim. E continuando, ó, o Gabriel fala assim, a transformação social vivida pelo Brasil nos últimos 20 anos mudou, mesmo que de certa forma, o cenário nacional. Sim, a academia e todos... Academia a gente está falando aqui nos meios educacionais, sim, né? Universidades. Isso. Sim, a academia e todos os espaços de decisão são formados majoritariamente por homens brancos das classes dominantes. Como a própria foto de funcionários, todos caucasianos. Caucasiano se refere a uma região ali específica da Europa, em que eles são bem brancos, tá? Então, foto de funcionários todos caucasianos e do sexo masculino de uma empresa de investimentos de São Paulo comprovou isso, né? E nós já cutucamos vocês aqui ontem em outras falas aí sobre isso, né? Uma situação também que me marcou, eu lembro que eu estava vendo a foto de formatura de uma menina do Sul que eu conheci. Tudo bem que é Sul, mas no Sul não tem só brancos. Sim. E ela estava se formando em medicina. Não tinha gente, não tinha um. Eu falei,
E me causou espanto. E ao mesmo tempo eu achei bom de me causar espanto, porque eu consigo enxergar isso, ó, tem um problema aí. Claro. Né? Tem um problema. Por que não tem? Né? E também nós já questionamos aqui que não é para ter 1, 2, 3, não é para ser exceção, é para ser comum, né? Todos têm esse direito. Tanto que, assim, na universidade pública, por exemplo, aqui em São Paulo, USP, quantos professores negros nós temos? Então, fica bem complexo. E eu, por exemplo, me sinto privilegiada. Na aula, semana passada, eu tive uma aula, meus professores, a maioria do curso de Pedagogia Social, e normalmente esses professores estão relacionados à área também, né, da acadêmica relacionada à educação. Meu professor de Educação em Pedagogia falou, usamos uma música do Racionais MCs. Eu falei assim, nossa, eu nunca imaginei que um dia estaria na USP tendo aula com um professor preto, ainda estudando, analisando uma música do Racionais MCs. Então, foi uma coisa que eu me senti parte daquele momento. Então, aquilo foi algo que chamou a minha atenção e de muitos estudantes. Falaram assim, ó, muitos ali que estão nesse curso já têm outras faculdades, são pós-doutores alguns, e falaram assim, nossa, eu não imaginava também chegar um dia na universidade pública e estudar Racionais MCs. Sim, perfeito. A gente está começando a mudar essas fotos, né? Agora há pouco tempo eu estava na sala de aula e eu utilizei essa foto dessa empresa de investimentos para trazer essa reflexão, inclusive, para os alunos. Coloquei na sala de aula e aí todo mundo observou e a gente pôde refletir sobre em que momento nós estamos sendo representados dentro daquilo que é considerado o melhor de se estar numa sociedade, onde se tem o dinheiro, onde se tem as oportunidades. Mas, por outro lado, nesses últimos anos, nós tivemos muito, mas muito ingresso de jovens como os nossos estudantes nas universidades públicas. Então, só mostra essa importância, essa força, quando a gente percebe aí uma pequena parte ainda, né, muito desavisada, muito perdida dentro do tempo e espaço, mas que existe uma pequena parte que tenta dificultar o acesso do jovem periférico, do jovem de escola pública na universidade pública. Só vem à tona essa dificuldade criada por esse pequeno grupo porque nós estamos acessando, nós estamos ocupando esses espaços. Então, eu não tenho dúvidas que daqui 10, 20 anos, se não a grande maioria, mas essa foto vai ser muito mais diversa dentro das suas características do que ela é hoje. Sim. E quando a gente chama atenção para essa homogeneidade da foto, é porque a gente se sente incomodado e a gente tem que combater esse incômodo, claro. Sim, sim. Nossa, não, perfeito. Se você já sentiu esse incômodo, então já dá para perceber, né, um reflexo aí desse racismo estrutural. Sim. E aí, relacionando, né, com a imagem que ela vai falar muito, sim, também é palavra, né? Então, atenção aí, tá? E o professor Gabriel, ele faz um comentário aqui que eu achei interessante também, que ele fala assim, ó. Recentemente, um texto publicado por uma página no Facebook viralizou questionando a ligação de algumas palavras com a escravidão. O autor, que se apresenta como um interessado em linguística, etimologia e latim, chega a classificar o debate como uma censura. Já falei aqui de outras lorotas divulgadas massivamente nas redes sociais, como Feito nas Coxas, o cidadão escreveu na página lá no Facebook. Criado mudo, doméstica e meia tigela, mas parece um esforço de remar contra a correnteza. Que dó, né? Eu tô com uma dó dele. Para cada explicação lógica e embasada. Aparecem outras 10 reforçando a censura baseada no porque sim, porque me disseram, ou porque dói. Diz um trecho do artigo que usou referências apenas de intelectuais brancos. O que vocês têm a me dizer? É muito comum a gente tentar justificar essas nossas falhas, esses nossos erros, essa nossa maldade já constituída às vezes até dentro do nosso núcleo familiar, pautado dentro de qualquer justificativa absurda, sem nenhuma comprovação, ou que pelo menos passe um pano, né? Amenize a culpa que eu tenho em fazer mal aos outros. É muito comum se questionar a história de Zumbi dos Palmares, por exemplo. É muito comum se questionar de termos o dia
20 de novembro como um dia de reflexão, né, de consciência, de parar para pensar na trajetória do preto nesse país. Muito comum. A gente já está calejado, a gente já está armado de boas intenções, óbvio, armado de conhecimento, respaldado pela história, para se defender muito bem disso. É mais uma forma de tentar se apagar aquilo que foi sendo construído ao longo dos anos. É mais uma forma de tentar justificar de que eu não sou racista, de que eu não tenho essas práticas. Mas quando você tenta justificar aquilo que é injustificável, usando de desculpas até para diminuir o seu interlocutor, é óbvio que você é. É óbvio que existe aí um apagamento, inclusive, para reforçar a sua, entre aspas, ignorância, né? Então a gente vive dentro desses ambientes e a internet é um campo muito fértil também dessas reflexões equivocadas, vamos dizer assim, já que estamos aqui tratando, né, de forma pedagógica do assunto, mas também é um espaço para a gente pesquisar e buscar a real informação, para a gente ter grandes encontros. Quanto mais a gente se encontra com os nossos, com pessoas que pensam e buscam esse enfrentamento, menos espaço a gente tem, menos energia a gente gasta com aqueles que tentam ainda hoje, né, de forma desesperada, porque é desesperador tentar apagar algo que não vai mais ser apagado. A gente disse ontem, não tem um passo para trás, muito pelo contrário, agora são 10 passos adiante sempre, né? Então a gente precisa usar desses espaços até para entender que ali há um movimento que vai tentar, de alguma forma, nos atingir, mas que não vai conseguir. Perfeito, sim. E na questão vão usar os argumentos que não são, né, nem um pouco práticos, na verdade, aí são só desculpas para falar assim, eu não posso usar denegrir. O que tem usar denegrir? Por que eu não vou usar? E quando você recebe, leva aí um contra-argumento, na verdade, ali com embasamento e percebe que nós temos isso, aí já acabam os argumentos, né, o suposto argumento, e vão falar que é vitimismo e mimimi. Eu já passei por isso. Sabe, na pele, né? Eu me lembrei aqui de um vídeo da Chimamanda, muito interessante, eu sempre comento sobre ele. Eu procurando ali material para trabalhar com os alunos, e eu achei esse vídeo, né? Quando ela fala da história contada apenas de uma forma. Que impactos que isso traz, né? Então, é muito fácil, né, o colonizador contar essa história, quem se beneficiou, e o que é triste é que muitas pessoas são beneficiadas, né, com essa história até hoje. Se eu for me colocar também, eu tenho benefícios sobre isso, né? Muitos benefícios. Então, é muito fácil para eu continuar com os meus benefícios. É confortável. É confortável, né? Não me importa ali o outro. Mas eu já vi um sim, né? Não, eu já vi um presidente negro. Eu já vi, não sei, mas é sempre um, né? Então tá bom, não. Eu tenho até um amigo negro. Bom. Eu não falo, eu tenho até um amigo branco. Perfeito, né? Essa justificativa, não temos mais tempo, né? Nós não temos mais tempo para ignorância, a gente tem pressa para mudar. A gente tem ainda, né, um longo caminho a percorrer, que ele se inicia com outras pessoas anteriores a nós, que já faziam lá um trabalho que deixou um alicerce bacana para que a gente dê continuidade. A gente aposta demais na juventude, a gente aposta demais nos nossos estudantes, porque a gente sabe o vigor e a força que eles têm. A gente sabe o quanto eles estão se armando de conhecimento, o quanto seus cabelos crespos, que não são duros e não são ruins, até porque mesmo armados não fazem mal para ninguém, o quanto eles estão empoderando, usando uma palavra da moda, o quanto eles estão colocando esses nossos estudantes, esses nossos jovens, como protagonistas de fato, como eles estão produzindo conhecimento através do slam, através do funk, através do rap, ainda visto de forma preconceituosa, racista, como algo marginal, mas colocando esses jovens como os autores realmente das suas histórias. Essa narrativa, né, no caso, ela está sendo contada por nós agora. Sim. Isso incomoda, é óbvio, mas aí a gente tem esses espaços, inclusive, para o diálogo, porque nós somos dialéticos. Diferente daqueles que impõem, daqueles que colonizam, daqueles que escravizam, nós fomos o dengo, falando de ontem, nós somos o chamego, nós trazemos essa dialética. A gente conversa, a gente dialoga de forma aberta, clara e dentro da profundidade que foi permitida. Perfeito.
Sim, nosso tempo acabou, sua palavrinha final. Gente, eu só tenho a agradecer, muito obrigada, foi muito bacana pra cá com vocês. Um super cheiro, super dengo. Muito, muito grata a todos, Luiz, Silene, Gratidão. Anderson, Andréia, a Jana. Mas essas 2 últimas aulas, não desmerecendo dos meus outros colegas, foi muito, muito gratificante. Estou muito, muito feliz mesmo. Espero que vocês divulguem aí essas informações, tá bom? Façam uso e lutem, né? Aprendemos juntos, vamos manter a vida, enquanto pudermos faremos a diferença sempre. Agradecer a produção, Libras, Matheus, Thalita, todo mundo. Uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, até a próxima. Tchau, tchau.